Agora tem que... Esse ajuntamento, essa coabitação entre esses seres com as mulheres ali de Gênesis 6 deu origem também aos deuses gregos. Eu vou falar sobre isso. Os deuses da antiguidade são esses seres aqui, né? Claro, são esses seres, eles vão ser aprisionados, mas são os deuses da antiguidade, do mundo pré-diluviano. Dos homens, com o corpo de animal, esses heróis, de gente, isso, perfeito, você está entrando onde que eu quero. Esses seres aqui, na realidade, esses que desceram, essa classe angelical, porque eles são chamados como nas culturas do mundo? Eles são chamados de Anunnaki, estão na Bíblia. Procura aí o texto, Mo. Filho de Anak. Filho de Anak, os descendentes dos filhos de Anak. Anak, na realidade, é transliteração. É nome helenizado, porque, por exemplo, meu nome em italiano é outro, o seu nome em italiano é outro, em inglês é outro, na transliteração muda. Então, quando você muda, faz uma transliteração de uma língua para outra, há uma mudança linguística. Então, por exemplo, filho de Anak, troca a palavra, é filho de Anunnaki. Quem eram os Anunnaki? Os celestiais da maldade. Esses celestiais que desceram, que eu falo. Geraram quem? Quem eram os filhos de Anak aí no contexto bíblico? Aimã, Sesai e Talmai, gigantes, entende? Por exemplo, em Star Wars, já assistiu, Léo? Star Wars? Não? Guerra nas Estrelas, não? Os 3 filhos de Anak, Sesai, É isso, Talmai. Quem que é o Darth Vader, aquele que tem aquela voz, fica aquela coisa, você tem medo dele. Darth Vader, ele é chamado de Anakin, que é os filhos, que ele tem a força, não é a força? Sim. Mas não é a força do bem, é a força do mal. Na realidade, é os filhos de Anak. Eles tinham, inclusive, esses gigantes, eles estavam muito ligados ao ocultismo também, tá? Então, essa classe angelical é chamada de vigilante, ela é chamada de Anunnaki nas culturas. Claro que tem muito besterol aí na internet, que as pessoas também, elas buscam, elas não conseguem interpretar. Só que, biblicamente, é possível. Eles se adequaram, de alguma forma, às filhas dos homens. Criaram alguma coisa, alguma tecnologia, se adequaram. Por quê? Porque eles viram que as mulheres eram bonitas. Olha só, mulher é tremendo, né? Deus fez o homem. Você tá dando risada por quê? A mulher sempre foi um motivo, tá? Pegando a partir desse pensamento aí, se a mulher teve a capacidade de atrair até os anjos, cara, olha só. imagine o que Mas é uma realidade, tá? As mulheres eram formosas, belas. E olha que coisa interessante. Elas eram lindas, eles eram vigilantes, a terra é lacrada, eles não podiam entrar nessa dimensão. Entraram, olharam as mulheres e se apoderaram delas, tá? E essas mulheres geraram quem? Gigantes, que eles vão falar aqui, o termo tá falando néfilos, mas são gigantes. E os heróis daqueles dias, quem que são esses heróis? Você conhece? São os heróis da mitologia. Hércules. Heracles, né? Que é o Hércules. Teseu. Zeus. Não, Zeus já é o anjo. Seria eles. Seria Seria. Olha a mitologia. Era. Zeus desce, faz cópula com uma mulher e gera um ser. Não é isso? Sim. Pode ver toda... Poseidon... Só que Zeus tinha um relacionamento com a deusa Hera, né? Isso é outra situação. Indignada por ele ter se relacionado com uma mulher. Mas esses seres desceram, se adequaram de alguma forma sexualmente às filhas dos homens, filhas de Adão, geraram gigantes e heróis daqueles dias. Hércules, Heracles, Minotauro. Teseu. Calma aí, vamos chegar lá. Teseu, mas quem que tem aí de heróis? Tem o Perseu, que saiu até o filme agora, Fúria de Titãs. Quer dizer, geraram esses seres. Porém, esses seres, como eu disse, eles eram diferentes. Por quê? Porque eles não eram só misturação. E olha o que acontece. Vamos para Judas capítulo 1 e eu já entro de novo nessa parte. Sim. Judas capítulo 1, cadê? Deixa eu achar aqui que a minha esposa pegou. Já achei, Léo, no Google e põe aí. Então, já vou pegar aqui, ó. Olha só, Judas capítulo 1, versículo de número 6. E aos anjos que não guardaram principado. Principado aqui é território, tá? O principado de uma nação, ele é príncipe de um território. Aí tem que entender de batalha espiritual também. Tem que entender questões de geografia. Mas deixaram a sua habitação. Deixaram com a habitação aqui. Sua fisiologia. Anjos são a fisiologia deles, como eu disse, é diferente do homem. Anjos são feitos de gases,
de elementos químicos, não tem a fisiologia do ser humano, tá? Por isso que eu falei assim, a gente estava até falando, anjos são terráqueos? Não. Então eles não são terrestres, eles são extraterrestres. Por isso que eu disse para você que vai ter um apocalipse alienígena. Porque tá na Bíblia, daqui a pouco, se der, eu vou entrar nessa parte também. Não me tira, eu preciso falar isso hoje. Já que é pra polemizar, pro pessoal rachar o coco, tem gente que fala assim, eu tô bugado. Você tá bugado porque tudo isso aqui foi retirado, tá? As pessoas não pensam no que tá acontecendo. Pode perceber, todo filme que tem hoje, condicional, tá falando de invasão alienígena. E eu explico como, tá na Bíblia. E aí eu tenho que falar mas sobre... quem ouve pela primeira vez, você tem que entender que fica bugado. Eu tô bugado. Não adianta. É assim que eu gosto. Pela primeira vez, eu tô bugado. É assim que eu gosto. Agora. Não adianta não. Mas vamos lá. Vamos lá. Mas assim, ó. E aos anjos... Eu fico pelo seguinte pensamento. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. No início, quando Deus começou a me ensinar essas coisas, me explicar, Ele falou pra mim, eu vou te ensinar algumas coisas. Minha esposa teve um sonho, que o Senhor falava assim, você já veio até aqui. Eu passava vários obstáculos no sonho dela. Aí o Senhor falava assim, ele chegou até aqui, mas agora eu vou levar ele no mais profundo. Eu vou ensinar coisas que ainda não foram ensinadas. E é claro, tem gente que vai ridicularizar. Tem uns teólogos crentossauro, que eu sempre gosto de... Normal, faz parte. Mas olha lá, Judas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim, olha só, olha a ordem de comparação, questão de semântica, interpretação de texto. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, no total, se eu não estou enganado, era 5, que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles. Quem é como aqueles? Os anjos. Porque a ordem é essa. Ele começa a falar dos anjos, começa a narrar faz uma comparação com Sodoma e Gomorra e falando, eles se entregaram à fornicação como aqueles seres angelicais. Ido após outra carne. Está no texto. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Uma das coisas que Deus abomina é misturação genética. Uma das coisas que Deus abomina é misturação de semente. Houve aqui uma misturação.